Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto, amém? Amém. Vamos ler o Salmo 103. Ó minha alma, bendiz ao Senhor, e todo meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendiz o Senhor, e não te esqueças de um de seus benefícios. Amém. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de todo modo, que tua juventude se renova como da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Amém? Amém. Que nós possamos ter, em nossos corações, em nossas mentes, que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, na hora da angústia, na hora das enfermidades, na hora das dificuldades. Nós temos um Deus a quem recorrer. Que Ele continue nos abençoando e que o nosso culto possa ser abençoado, que nós possamos sair daqui para uma semana edificada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais essa oportunidade de oportunidade de estarmos em tua casa, Senhor, de poder cultuar a Ti, ó Pai amado, que o Senhor possa receber, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, direciona, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas atitudes, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. É isso que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Adoramos.
texto base da nossa reflexão está em Marcos 9, versículo 2. Esses contextos, né? Nós vamos analisando os evangelhos, a biografia de Jesus, a história de Jesus, a vida de Jesus, a narrativa dos apóstolos. Então nós percebemos que nos relacionamentos de Jesus aconteceu essa seleção. Nós tínhamos a multidão que estava sempre próxima de Jesus, mas nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, nós vamos, se eu não me engano, 10 ou 12, nós vamos ver ali a questão dos 70, porque o texto muitas vezes vai falar para nós que se reuniram próximo de Jesus seus discípulos. Às vezes a Bíblia vai falar de todas as pessoas que seguiam Jesus como discípulos, às vezes vai falar dessas mesmas pessoas como multidão. E ali no capítulo 10 ou 12 de Mateus vai estar a escolha dos 70, aqueles que Jesus envia de 2 em 2 a ir pregar, né, para sair para pregar nas aldeias onde tinha judeus, para levar o evangelho, curar enfermos, orar para expulsar demônios e tudo mais. Uma missão que ele deu aos 70. E depois dos 70, nós temos também, próximo desses capítulos, nós temos a escolha dos 12, que são os apóstolos, não é? Jesus passou uma noite inteira orando, como nós falamos em outra feita. Ele passou uma noite inteira orando e no dia seguinte ele escolheu os seus 12 apóstolos. E aqui nós chegamos nesses textos que nós acabamos de ler, onde nós encontramos desses 12 apóstolos 3 que sempre se destacam no Evangelho. Sempre alguma coisa está citando o nome desses homens. E nós temos aqui a prova, não é, absoluta de que eles eram muito próximos de Jesus, em 3 ocasiões diferentes. Não é o mesmo texto em 3 evangelhos, não é o mesmo texto visto de 3 ângulos, são 3 ocasiões diferentes. Se nós procurarmos, vamos encontrar outras, às vezes com os 3, às vezes só com Pedro e às vezes só com João. Nós vamos encontrar essa aproximação desses 3 com Jesus. Diante de quantos? O texto nos fala lá no capítulo do Evangelho de João, que aquela multidão que Jesus multiplicou os pães, só homens eram 5.000, não é? Só homens, fora crianças e mulheres, que como sempre dizem por aí, é mais, não é? Então imagine que no meio dessa multidão, de toda essa gente, com quem Jesus veio se relacionar, com quem Jesus se relacionou durante a sua vida inteira, mais precisamente durante o seu ministério, que foi de 3 anos e meio, segundo os estudiosos, esses 3 homens, no meio de toda essa multidão, se aproximou de Jesus, estiveram próximos de Jesus. O que aconteceu com esses homens? Irmãos, Tiago, quando nós começamos a ler o livro de Atos, nós vamos perceber que assim que Jesus se foi, assim que ele subiu o assunto aos céus, assim que a igreja começou, logo nos primeiros capítulos do livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 7 ainda, você vai ver que Tiago foi morto, que Herodes passou Tiago a fio de espada. Ele prendeu alguns dos apóstolos naquela ocasião, e esse Tiago foi decapitado. Ele foi um dos primeiros mártires, né? O primeiro foi Estevão. Então, irmãos, os outros, nós temos a história, nós temos o relato, nós temos a vida de João e de Pedro. Não bastasse o que esses homens viveram com o próprio Jesus, não bastasse o que eles viveram junto com Jesus, porque aqui nós temos eles vendo a transfiguração de Jesus, participando ali da transfiguração. Nós temos eles participando do milagre da ressurreição da filha de Lázaro, pessoalmente. E nós temos eles amparando, ou como se fossem convocados, né, para amparar o Senhor Jesus na sua oração no Monte das Oliveiras, no seu momento de angústia. Então eles estiveram próximos de Jesus durante esse tempo de alegria, durante esse tempo de maravilhas, que foi a transfiguração, essa alegria de ressuscitar a filha de Lázaro, e esse momento angustiante que foi estar na cruz do Calvário. Mas o que nós queremos realmente, de fato, aqui entender, fazer uma reflexão a respeito dessa aproximação para com o Senhor Jesus. Então Pedro foi este homem que ficou próximo de Jesus
junto com os três, e viram essas coisas. Nós sabemos como que é a vida de Pedro. Pedro foi aquele que ressuscitou Dorcas. Pedro escreveu a carta universal para a igreja, 1ª e 2ª Pedro, e tantas outras coisas que Pedro viveu durante a pregação da palavra. O que lhe dizer de João? João foi o evangelista que escreveu o Evangelho de João, e foi o que escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o Apocalipse. Agora, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, não é pelo fato de ele ter sido um escritor exímio escritor, ou por ter escrito tanto. O que eu quero falar é as coisas que ele viu e viveu. Porque se como nós comparamos aqui, tem um certo momento em que Jesus diz que se ele quisesse, que Pedro ficasse vivo, que João ficasse vivo, até que ele voltasse, não é? É uma referência à longevidade de João. E outra coisa é que nós vemos que João é o apóstolo que estava reclinado no ombro de Jesus durante a ceia. João é o apóstolo que estava reclinado no ombro de Jesus durante a ceia. Tamanha era a aproximação desses homens para com o Senhor Jesus. Irmãos, João escreveu o Apocalipse. Com isso nós podemos entender e observar que João foi um dos primeiros homens a ver o céu. Ele viu o céu. O céu foi revelado a João. Porque senão, como que ele poderia escrever com tanta precisão tudo aquilo que está escrito no livro de Apocalipse? Sobre o céu, sobre o Senhor, sobre os anciãos, sobre as almas, sobre os mártires, sobre o cavaleiro que vem vencendo para vencer. Tudo aquilo, irmãos, foi colocado diante de João. E ele, quando começa a escrever o livro, ele diz que foi uma visão. Ele viu, o Senhor o levou num lugar e mostrou todas aquelas coisas para João. Então João viu essas coisas, além de terem visto tudo que viram durante o ministério de Jesus. Então qual é a nossa reflexão? A nossa reflexão está entre a multidão, os 70, os 12 e os 3. Onde nós estamos? Qual a distância que nós estamos de Jesus? Nós somos mais um na multidão? Nós somos um dos 70? Nós somos um dos 12? Nós somos um dos 13? Dos 3? Ou nós somos o próprio João? Esse foi o que foi mais próximo de Jesus. Porque, irmãos, essa reflexão nos leva a entender o seguinte. Eu abro aqui uma espécie de parênteses e digo: todo mundo quer falar alguma coisa sobre Deus. Quando você fala de Deus, todo mundo tem uma coisinha para falar. Até desafiar Deus. Até desafios a Deus se lançam. E quando não se lança desafios ao próprio Deus, por se tratar de Deus, por estar falando de Deus, se lança desafios a quem serve a Deus. Mas eu queria entender uma coisa: por que nós somos tão assim, dessa forma, o ser humano? Porque como é que você pode falar de alguém, ou de uma coisa, de quem você se encontra tão distante? Como que as pessoas gostam de falar de Deus e vivem tão longe de Deus? Como que as pessoas querem saber sobre Deus se estão tão distantes de Deus? Conceitos. Quantos conceitos sobre Deus? Quantas decisões, quantas opiniões? Quantas regras? Quantos isso, quanto aquilo outro? Mas estão tão longe de Deus, tão distantes de Deus, e querem saber tudo sobre Deus. Sobre Deus não se discute, já é caso encerrado. Cada um tem a sua sabedoria sobre Deus, cada um tem o seu conhecimento sobre Deus, mas estão tão longe de Deus, que às vezes é mais um na multidão. Você quer saber mais sobre Deus? Você quer falar sobre Deus? Porque, irmãos, o que nos interessa, o que nos importa é aproximar de Deus. Sabe por quê? João, Pedro e Tiago viram, ouviram e
sentiram coisas. Analisa a sua distância de Deus sobre a ótica desses três sentidos. Você quer ver mais sobre Deus? Se aproxime mais de Deus. Você quer ouvir mais de Deus? Quer ouvir coisas concernentes a Deus? Quer ouvir coisas concernentes ao reino de Deus? Se aproxime mais de Deus. Você quer sentir mais? Tato é pele, sentimento é tato, é pele. Você quer sentir mais de Deus? Se aproxime mais de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais ouviremos de Deus, mais veremos a glória do Senhor, mais veremos as coisas de Deus, mais saberemos sobre as coisas de Deus, se próximos de Deus nós estivermos. Não adianta querermos falar sobre Deus, saber sobre Deus, ouvir sobre Deus e ficar distante de Deus. Quer falar sobre Deus com propriedade? Se aproxime de Deus. Quer saber sobre Deus com certeza absoluta? Chega mais perto. Quer ver as coisas do reino de Deus? Quer ver as coisas concernentes ao Senhor? Quer ver a glória de Deus? Quer ver as coisas acontecer? Chega mais perto de Deus. Porque aqueles homens viram coisas que outros não viram, sentiram coisas que outros não sentiram, ouviram coisas que outros não ouviram. Por quê? Porque eles estavam próximos de Deus o bastante para isso. O texto diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o mesmo texto diz que o Espírito Santo nos revela essas coisas. Por quê? Porque estamos próximos de Deus. Quem está próximo de Deus? Aqueles que o amam. Porque João amava o Senhor, Pedro amava o Senhor, Tiago amava o Senhor. Quem foi aquele discípulo que por 2 vezes aconteceu isso? Quando deu aquele vendaval que o barco estava para... Aí Jesus aparece lá no meio do mar e todos gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: sou eu. O que Pedro fez? Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá até tu. E ele foi. Sabemos a tragédia que foi, né? Sobre a fé de Pedro, mas ele foi, irmão. Ele se jogou na água por causa de Jesus. E no final do capítulo de João, no versículo do capítulo 21, vai estar escrito que quando Jesus aparece na beira da praia, eles estão lá pescando. E logo depois, alguém, Jesus, tem peixe aí para comer, tem alguma coisa? Aí o Senhor manda eles jogarem a rede do lado direito do barco, e eles pegam uma rede cheia de peixe, que chega a se arrebenta tudo. E aí eles falam: é o Senhor. O que Pedro faz? Se joga na água, nem se veste, e vai de encontro ao Senhor. E depois disso, Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor. Ele respondeu 2 vezes que amava. A terceira ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Irmãos, quem sabe das coisas de Deus, quem ouve as coisas de Deus, quem vê as coisas de Deus, é quem está próximo de Deus. E se você quer ver as coisas de Deus, se você quer ouvir as coisas de Deus, se você quer saber, quer ver a glória do Senhor, chegue-se, aproxime-se cada dia mais do Senhor. Não de falatórios, não de terceiros, não de conceitos próprios, não de pessoas, não, e nem de vontade humana, mas se aproxime do Senhor. Busque pura e simplesmente o Senhor. Se achegue ao Senhor, deixe todas as coisas de lado. O que é mais interessante concluirmos nessa nossa reflexão, já concluindo, é o fato daqueles 3 homens terem tido essas maravilhas nas suas vidas por estar próximo de Jesus. Aí eu faço uma reflexão: Jesus é Deus, Filho de Deus. Entre Jesus e aqueles 3 homens não tinha nada. Ali não tinha carro, não tinha mansão, não tinha dinheiro, não tinha fama, não tinha nada. Entre eles e Jesus não havia nada dessas coisas. E eles foram os homens mais felizes da história, por ter passado por essas coisas,
e ter tido essas realizações. Por quê, irmãos? Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para estar próximos de Deus. A nossa essência é essa, a nossa vida é essa. Você foi criado para Deus. Você foi criado para Deus. Você foi criado para ser de Deus. Então você tem que estar próximo de Deus. Quando você está próximo de Deus, você está alimentado, a sua essência está viva. Nós somos criados para adorar a Deus. Fomos criados para adoração ao Senhor. Por isso nós somos dependentes dele. E por isso que quando nós o adoramos, nada mais nessa vida importa. Porque para isso nós fomos criados. Essa é a finalidade das nossas vidas. Quer ver as coisas acontecer na sua vida? Quer se sentir feliz? Quer ser transformado? Quer ser mudado? Se aproxime do Senhor. Não tem limite. Chegue-se, aproxime-se do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe nessa noite. E que nos permita que nada nesse mundo, que nenhum obstáculo venha nos impedir de nos aproximar dele cada vez mais. Porque essa é a nossa alegria, essa é a nossa vida. Sigam em frente, prosseguindo neste caminho, para estar cada vez mais pertinho do Senhor. Ninguém revela segredos a pessoas que não são da sua intimidade. E o Senhor não revelará segredos às pessoas que não forem da sua intimidade. Assim como você também não revela coisas às pessoas que não são da sua intimidade, o Senhor também não revelará nada a você, se você não for da intimidade dele. Tenha intimidade com Deus, e você verá os segredos de Deus, porque a ti ele os revelará. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. De Deus e nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus espalhado por toda a terra, e aqui nessa congregação, hoje e eternamente. E todos digam amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha.